Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do milagre que Deus operou através de Eliseu, que é o personagem bíblico que nós estamos acompanhando a sua história nessa semana e tirando lições para a vida da gente. Bom, Eliseu, chamado pelos profetas, ele esteve diante de uma situação complicada ali naquele momento. Olha só, lá estava a escola dos profetas localizada perto das Campinas do Jordão. Então, assim, a Campina do Jordão era um lugar onde Ló escolheu para estabelecer o seu lar, lá no começo que a gente acompanha a história de Ló e Abraão, não é? Um lugar muito bonito, e diz aqui o livro Patriarcas e Profetas, o livro Profetas e Reis, inclusive o capítulo 18, que é o que nós estamos acompanhando, que Deus deu essa porção bela da Campina para alegrar o coração do homem. Olha como Deus é caprichoso, né? E se importa com a gente. Onde eu moro, dá para ver assim algumas montanhas e o pôr do sol. Como é lindo, como alegra o meu coração. E saber que Deus fez a natureza como um mimo para a gente. Quem sabe aí nesse período de isolamento, a gente tire um pouquinho os olhos da tecnologia, não é? Do celular, da TV, quem sabe até dos livros mesmo, das coisas boas que estamos fazendo, para contemplar um pouquinho na janela, se você pode olhar para o céu, se você pode olhar para um verde, para o mar, para a água, né? Para qualquer coisa da natureza, para a lua. Reserve um momento, sabe, para observar a criação de Deus feita com carinho para a gente. Faz bem, faz bem. O Criador criou para fazer bem para a gente. Está escrito, está registrado isso, para alegrar o nosso coração. Já pensou? Que Deus bondoso, né? E olha só, dentro ali daquela região, naquela Campina, os profetas chamaram Eliseu para ajudar num problema que eles estavam tendo. Por quê? Porque nas proximidades ali, em Jericó especificamente, no passado houve uma maldição. Por quê? Porque o povo erigiu o altar para Astarote ou Asterote, que era a chamada deusa da fertilidade, associavam ela como se fosse a esposa do deus Baal. Existia um templo desses deuses, onde crianças eram sacrificadas, foram encontrados inclusive potes, né, onde as crianças eram colocadas dentro, e as escavações mostraram que era feito isso, esse sacrifício de crianças ali para esses deuses. Ó que triste, gente. Colocavam, inclusive, o primogênito, uma criança, no alicerce da casa, dedicando os alicerces da construção para o Deus deles. Coisa horrível, né? E Jezabel, inclusive, trouxe de volta esse tipo de culto para essa deusa Asterote. Isso deixou Deus realmente muito aborrecido, indignado, e o local foi amaldiçoado. Então a água que corria ali, ela era amarga, não tinha fertilidade, o campo, a terra não produzia, era estéril. E aí os profetas falaram para Eliseu, ó, a terra aqui até que próxima, né, onde está a escola dos profetas, ela é boa, mas a água não presta para a gente tomar, né, e a terra não produz. E aí foi quando Eliseu pediu para eles trazer sal. Olha que interessante, Deus usando, né? Não precisava, bastava Eliseu falar, ou tocar, ou olhar. Deus escolheu o método de colocar o sal representando um ato simbólico. Por que o sal? E eu vou ler aqui o trechinho para a gente encerrar o Adolescente de hoje e orarmos juntos. Diz assim, ó. Lançando o sal no manancial amargo, Eliseu ensinava a mesma lição espiritual dada séculos mais tarde pelo Salvador e seus discípulos quando declarou: vós sois o sal da terra. Isso está na sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 13. O sal, misturando-se com a fonte poluída, purificou suas águas e levou vida e bênção onde antes havia sequidão e morte. Veja que a autora continua descrevendo o porquê, não é? Deus escolheu o sal, porque nós devemos ser o sal da terra. Diz que quando Deus escolheu Abraão,
Não escolheu só para ser o seu amigo, como a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, mas para ser um conduto dos privilégios peculiares que o Senhor desejava outorgar às nações. Ou seja, ter um cristianismo sincero. As pessoas estão vendo muitas pessoas, né, dizendo de Deus, falando de Deus, inclusive nessa época, mas o exemplo é incompatível. Diz que onde está o sal, chega muitas vezes o evangelho até aquelas pessoas, contudo perece, porque o exemplo do que deviam ser-lhes um cheiro de vida é um cheiro de morte. Vamos pensar no nosso exemplo hoje, pedir que Deus nos ajude na coerência, não é? De falarmos algo bom e vivermos esse algo bom que estamos transmitindo às pessoas, porque Deus nos dá a bênção, né? A natureza, por exemplo, para contemplarmos, mas para falarmos para os outros que está o dedo, a digital de Deus nela, para sermos conduto de bênçãos para outras pessoas, para ter aonde há morte espiritual na minha e na sua vida, que o sal, né? Vamos colocar assim, a Bíblia usa o sol da justiça, vamos colocar o sal da justiça, dê sabor à nossa vida, e a gente também dê sabor à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos purifique, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabor à vida, eliminando o mal, né? Quem sabe espiritualmente fez o coração morrer aos poucos e vai matando, né? O mal vai trazendo sensações horríveis, ruins dentro do coração humano. Que Deus possa realmente nos tocar hoje, misturado, né, com Deus, esse sal penetre, infunde na nossa alma o amor do nosso Pai. Vamos orar? Eu convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos conversar com o nosso Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigado porque o Senhor deixou escrito aqui este milagre que o Senhor fez através do seu servo Eliseu, recém-chamado para um trabalho especial de ajudar as pessoas a se aproximarem de Ti. Obrigado porque o Senhor fez um milagre no passado, nas águas ali do Jordão, próximo ao Jordão, e o Senhor pode fazer um milagre agora, também na vida de quem está ouvindo a Adolescente hoje, na minha e na vida de cada um de nós. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua mão, o Senhor inunde o nosso coração com o sal que purifica, que conserva o que é bom e retira as escórias. Livra-nos do mal, Pai. Faz nascer em nós um coração puro e que jorre bênçãos da nossa alma. Guarda-nos em Ti, é o que nós Te pedimos, e pelos Teus milagres atuais nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.